O terceiro flagelo na fonte das águas. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Esse vídeo eu estou fazendo baseado em algo que nos aconteceu nessa manhã, muito impactante. Essa citação do terceiro flagelo na fonte das águas nós encontramos em Apocalipse capítulo 16. O anjo das águas derrama um flagelo a partir de um comando do Senhor na época do juízo, no Apocalipse. Queridos, hoje pela manhã eu tive uma experiência incrível, na verdade, de confirmação, não é? Do que eu já ia tendo de impressão ao Senhor sobre uma catástrofe sobre águas. Alguns vídeos nós já fizemos sobre essas questões e se cumpriram, e eu até recomendo que você dê um confere aí no vídeo sobre o vulcão Krakatoa. Outros vídeos nós nem podemos mais fazer, porque fizemos o vídeo sobre alguns acontecimentos que o Senhor nos trouxe à tona ou compartilhou com algum irmão do nosso círculo de intercessão. Demoramos 2, 3 dias para postar o vídeo, então aconteceu. Então já não teria mais sentido, mas o Senhor tem trazido alguns alertas e dessa vez estava compartilhando, tendo comunhão com o irmão, uma presença de Deus muito grande aqui na nossa casa, no primeiro andar, e ele compartilhou uma visão, um sonho na verdade que ele teve, e o sonho era muito impressionante, onde se levantavam águas, os níveis das águas se levantavam assim, a partir de um flagelo nas reservas aquíferas do mundo. Então o nível das águas se levantavam tanto, mas o que mais me chamava a atenção na visão do irmão, que assim bateu com o que a gente já tem percebido, sentido no mundo do espírito, que essas águas elas estavam mostrando que elas estavam no nível dos prédios, em outros lugares bem acima assim, perto do céu, mas sempre nos prédios, e que ele migrava, ele saía daquela região caótica e ele ia para um lugar de montanhas e estava normal, lugar seco, sem problema nenhum. Então o Senhor que já vem trazendo sobre nós um direcionamento para estudarmos sobre cidades e campos, cidade e campo. Eu estou para fazer um vídeo dessa série que nós estamos fazendo com gráficos sobre Jerusalém e Babilônia. Fique ligado, acompanhe os vídeos e os gráficos proféticos que nós estamos fazendo nesse canal. São muito importantes sobre a última semana de Deus no Getsemane, sobre o que vai acontecer com as crianças. São vídeos que o Senhor tem nos trazido ultimamente com gráficos muito ilustrativos, de maneira que você não acha fácil no YouTube, talvez nem ache de jeito nenhum. Então eu recomendo que você dê um confere. Agora, sobre a visão do irmão, o que o Senhor trouxe é que quando você vai estudar na palavra o fenômeno das cidades, quem criou a primeira cidade foi uma pessoa que veio debaixo de uma maldição hereditária, o filho de Caim, chamado Enoque. Não o Enoque bom que foi arrebatado, mas o filho de Caim que nasce debaixo de uma maldição, que Caim foi amaldiçoado, foi banido, não é? E ele vai tomar como direcionamento, como prioridade, o filho de Caim fazer uma cidade. Mas qual o contexto daquela cidade? Cheia de fortaleza, fortificada, não é? Então, as cidades hoje, do dia de hoje, elas se empoderam não com essas muralhas literais, mas existem muralhas no sistema, de um modo geral, que se estabelece como uma forma de proteger um ao outro, de uma defesa, que não é uma defesa na qual o Senhor nos orienta para buscar, mas uma defesa na força do homem. Por isso que hoje em dia nós olhamos e fazemos uma base de comparação entre as cidades, a dispensação de Deus sobre as cidades e sobre o campo, não é? E existe realmente um mover de Deus para o final dos tempos, um êxodo urbano. No passado, a nova ordem mundial forçou com que as pessoas voltassem-se para as grandes cidades, para as grandes metrópoles. E hoje, quando vai chegando esses últimos tempos que o Senhor traz, o fim dos tempos, né? O fim dos tempos não tem a ver com os últimos dias, mas não é o quinto e o sexto dia da semana de Deus, mas o final de todas as coisas. Então nós percebemos que a dispensação de Deus hoje não é mais para o êxodo rural, ou seja, saindo da zona rural para a zona urbana, para as grandes cidades, mas é o contrário, não é? A igreja do Senhor é sempre contra a cultura, então é o êxodo urbano, saindo da zona urbana para a zona rural, e nós vemos muitas vantagens
tanto no sentido espiritual como no sentido de qualidade de vida, livramentos grandes sobre burocracia e outras situações. Então, essa visão do irmão é exatamente isso. O flagelo de Deus vindo sobre as cidades, inundando os prédios e, por um lado, calmaria no campo, as montanhas, os lugares campestres, rurais, muito tranquilos. Então, eu queria que você meditasse sobre essa visão desse irmão. Eu creio que realmente está para acontecer. Tem algo para acontecer aí, nesse sentido de flagelo com águas. Isso está no meu espírito assim, muito forte. E eu já tenho compartilhado com outros irmãos a nível de orar, interceder, e sinto paz, e a gente percebe diante de Deus, o Senhor nos dá alguns sinais e a gente tem que ficar alerta, não é? Não sei em que região, não sei exatamente precisar em que período, como na época do Krakatoa, o Senhor falou qual era o vulcão que ia entrar em erupção, foi muito forte e com 2 dias aconteceu. Mas dessa vez eu sinto apenas uma confirmação disso que o irmão falou. Ele falava que os prédios estavam inundados por causa do flagelo, do terceiro flagelo com água, enquanto na zona rural, nos campos, era só calmaria. Vale a pena a gente meditar nisso. No meu caso, eu que estou vivendo hoje uma parte no campo, fazendo essa transição, eu tenho, assim como te confirmar aqui, diante de Deus, que eu e minha família temos vivido tempos de mais saúde emocional e espiritual e mais busca do Senhor, porque o campo propõe uma desconstrução da burocracia, dos fast foods, de mamon, da ênfase no dinheiro, né? A cidade tem essa correria que enlouquece a gente, ainda que pessoas digam que gostam do cheiro de bueiro da cidade, que gostam de fast food, isso aí é uma coisa, mas quando você traz uma visão profética, como Isaías pergunta, guarda, a que hora estamos da noite? Então o Senhor quer nos responder. Se você conferir ali no capítulo 24 de Mateus, você vai ver essa confirmação, não é? O Senhor só mandou ficar em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Depois era para sair de Jerusalém e ir para os campos pregar o evangelho, enquanto em Apocalipse ele profetiza que a grande Babilônia, a cidade babilônica, que é a representatividade do mal, vai cair em nome do Senhor Jesus. Que você possa pegar essa profecia, abraçar essa profecia, orar, interceder e fazer uma releitura, ressignificar essa questão de ir para o campo, porque é algo bíblico, é algo profético e apocalíptico. Deus te abençoe. Shalom.